Alguma vez viram alguém destruir a própria vida em apenas 10 segundos? Não estou a falar de um acidente de carro ou de uma queda física. Falo do momento exato em que a minha esposa, a Sofia, decidiu que humilhar-me à frente dos nossos melhores amigos era mais importante do que os nossos 9 anos de casamento. Ela achou que eu ia baixar a cabeça e sorrir, como sempre fiz. Mas naquela noite, em Lisboa, enquanto ela ria com um copo de vinho na mão, eu não senti vergonha. Senti uma clareza gelada. E o que eu fiz a seguir não foi gritar. Foi algo muito pior, que ela jamais esperava. Era uma daquelas noites amenas de outubro em Lisboa, perfeitas para abrir as janelas e deixar a brisa do Tejo entrar. O nosso apartamento em Campo de Ourique estava cheio, com cheiro assado e vinho tinto a preencher a sala de jantar. Estávamos a receber 4 casais, os nossos amigos mais chegados de há quase uma década. O ambiente estava leve, com aquele burburinho confortável de quem se conhece há anos, copos a tilintar e risos fáceis. Eu sentia-me genuinamente feliz, talvez pela primeira vez em meses. Tinha acabado de garantir a liderança num projeto de reabilitação urbana no Porto, uma promoção pela qual lutei durante 5 anos. Quando houve uma pausa na conversa, decidi partilhar a novidade. Levantei o meu copo e, com um orgulho contido, contei-lhe sobre a promoção e como a minha equipa tinha batido a concorrência. Todos brindaram, o Tiago deu-me uma palmada nas costas e a Marta elogiou o meu esforço. Foi nesse momento que a energia na sala mudou drasticamente. A Sofia, que até então estava calada a rodar o vinho no copo, soltou uma gargalhada seca que cortou o ambiente como uma faca. Ela endireitou-se na cadeira, com um sorriso que não chegava aos olhos, e disse alto e bom som para todos ouvirem que era hilariante eu falar em liderança quando nem sequer conseguia mudar uma lâmpada sem ligar para a mãe a chorar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O sorriso da Sofia alastrou-se, convencida de que tinha sido espirituosa. Mas ela não parou por ali. Enquanto os nossos amigos trocavam olhares de desconforto, ela continuou, dizendo que o meu grande projeto só me tinha sido atribuído porque o diretor da empresa tinha pena de mim e que eu passava os fins de semana a ver vídeos na internet para aprender a fazer o básico de homem. Senti o sangue subir-me à cara, não de vergonha, mas de uma raiva fria e desconhecida. Eu tinha passado as últimas 3 semanas a trabalhar 12 horas por dia, e ela sabia disso. Mas ali estava ela, a reduzir o meu esforço profissional a uma piada sobre incompetência doméstica, apenas para se sentir superior. Tentei desvalorizar, dizendo calmamente que tinha arranjado a infiltração na casa de banho na semana passada sozinho. Foi o erro fatal. A Sofia revirou os olhos, e com um tom de voz carregado de desprezo, soltou a frase que ditaria o fim do nosso casamento. Ela olhou para o Ricardo e para Helena e disse que eu levei 4 horas para apertar um parafuso e que, se fosse um homem a sério, teria resolvido aquilo em 20 minutos. Disse que eu era apenas um projeto de marido que ela ainda estava a tentar consertar. Ninguém riu. A Marta baixou a cabeça, envergonhada. O Tiago fixou o olhar no prato. Foi nesse instante que o meu telemóvel vibrou no bolso. Pensei em ignorar, mas algo me impeliu a verificar discretamente debaixo da mesa. Era uma mensagem do Tiago, que estava sentado mesmo à minha frente. A mensagem dizia apenas uma frase que fez o meu estômago dar um nó: ela tem dito a toda a gente no ginásio que tu vais ser despedido por incompetência e que estás a ter um esgotamento nervoso. Cuidado, Pedro. Naquele segundo, tudo se cristalizou. Não era apenas uma piada de mau gosto ou o efeito de 2 copos de vinho a mais. Aquilo era uma campanha. Enquanto eu trabalhava para construir o nosso futuro, a mulher com quem eu partilhava a cama andava sistematicamente a destruir a minha reputação pelas minhas costas, preparando o terreno para algo maior. A humilhação pública no jantar não foi um acidente, foi um teste de poder. Ela queria ver se eu me submetia. Levantei os olhos do telemóvel e olhei para a Sofia. Ela ainda tinha aquele sorriso presunçoso nos lábios, à espera de aplausos que nunca vieram. Em vez de explodir ou de me defender, senti uma calma absoluta tomar conta de mim. Era a calma de quem já não tem nada a perder. Concordei com ela. Com uma voz monótona e sem emoção, disse que ela tinha toda a razão, que eu devia ser realmente uma desilusão para ela ter de desabafar assim com os nossos amigos. O sorriso dela vacilou.
Ela esperava uma discussão, esperava que eu ficasse defensivo para poder chamar-me sensível ou louco. Mas a minha concordância fria desarmou-a completamente. Os nossos amigos perceberam imediatamente que a festa tinha acabado. Um a um, começaram a inventar desculpas para sair. O bebê que acordou cedo, o cão que precisava de ir à rua, a dor de cabeça súbita. Em menos de 15 minutos, o apartamento estava vazio, exceto pelo som da máquina da louça que a Sofia começou a carregar, a trautear uma música como se nada tivesse acontecido. Ela achou que tinha vencido. Achou que eu ia engolir o sapo e seguir em frente. Encostei-me à ombreira da porta da cozinha e observei-a. Ela virou-se e perguntou se eu estava amuadinho. Não respondi. Caminhei até o quarto, abri o armário e tirei a mala de viagem grande dela, aquela que usava para as viagens de negócios. Atirei-a para cima da cama aberta. A Sofia apareceu à porta do quarto, com um ar confuso, e perguntou o que eu estava a fazer. Olhei-a nos olhos e disse-lhe que ela tinha 10 minutos para encher aquela mala e sair da minha casa. Ela riu-se, nervosa, dizendo que eu não podia expulsá-la da sua própria casa por causa de uma piada. Foi então que lhe mostrei o telemóvel com a mensagem do Tiago. O riso dela morreu instantaneamente. Eu disse-lhe que sabia das mentiras no ginásio, sabia das conversas sobre o meu suposto despedimento e que, a partir daquele momento, ela era uma estranha para mim. Ela tentou argumentar, mas eu já estava a tirar as roupas dela das gavetas. A guerra tinha começado, e ela não fazia ideia de que eu já tinha a estratégia toda montada na minha cabeça. O som do fecho da mala a correr foi o único ruído no quarto durante longos segundos. A Sofia olhava para mim como se eu fosse um estranho que tinha acabado de invadir a casa dela, incapaz de processar que o marido passivo e tolerante de sempre tinha desaparecido. Ela tentou rir novamente, uma tentativa nervosa e falhada de recuperar o controle da situação, dizendo que eu estava a ser ridículo e que aquela reação exagerada só provava que eu precisava de terapia urgente. Segundo ela, eu estava a ter um surto psicótico por causa do estresse do trabalho novo. Mas eu não parei. Continuei a tirar as blusas dela dos cabides, dobrando-as com uma precisão mecânica e colocando-as na mala, uma após a outra. Não havia raiva nos meus movimentos, apenas uma eficiência fria que parecia assustá-la mais do que qualquer grito. Quando ela percebeu que eu não ia parar, a tática mudou. A arrogância deu lugar a uma vitimização teatral. Ela começou a chorar, dizendo que não tinha para onde ir aquela hora, que os pais dela estavam no Algarve e que eu não podia ser tão cruel ao ponto de colocar a minha própria esposa na rua numa noite de sábado. Quase senti pena. Durante anos, aquelas lágrimas teriam funcionado. Eu teria pedido desculpa, teria feito um chá e teríamos varrido o problema para debaixo do tapete. Mas naquela noite, cada soluço dela soava falso aos meus ouvidos. Lembrei-me da mensagem do Tiago. Lembrei-me dos risinhos no jantar. A imagem dela gozar com o meu esforço profissional sobrepôs-se à imagem da mulher frágil que chorava à minha frente. Continuei a fechar a mala, impassível. Foi então que ela partiu para a ofensiva total. Ao ver que as lágrimas não funcionavam, o rosto dela contorceu-se numa expressão de ódio puro que eu nunca tinha visto. Ela bloqueou a saída do quarto, cruzando os braços, e ameaçou-me diretamente. Disse que, se eu a expulsasse, ela iria garantir que a minha nova equipa no porto soubesse exatamente quão instável e abusivo eu era. Ela jurou que ligaria para o meu chefe na segunda-feira de manhã para contar histórias inventadas sobre a minha suposta violência doméstica. Ela estava disposta a queimar a minha carreira. A única coisa que eu tinha construído inteiramente sozinho, apenas para não perder o controle sobre mim. Parei com a mão na pega da mala e olhei para ela. A audácia era impressionante. Mas o que ela não sabia era que eu estava 2 passos à frente. Com uma voz baixa e controlada, perguntei-lhe se ela achava mesmo que eu não tinha notado a notificação do banco na quinta-feira passada. O sangue fugiu do rosto dela instantaneamente. O silêncio que se instalou foi pesado, sufocante. Eu revelei-lhe que sabia exatamente o que ela tinha feito. Não se tratava apenas de falar mal de mim. Eu sabia que ela tinha transferido 12.500 euros da nossa conta poupança conjunta para uma conta privada em nome da mãe dela. Ela tinha estado a desviar dinheiro há meses,
preparando a sua própria saída enquanto vivia às minhas custas e destruía a minha imagem pública. Ela tentou gaguejar uma desculpa, dizendo que era para ajudar a família, que era um empréstimo, mas a mentira morreu na garganta dela quando viu a certeza no meu olhar. Ela percebeu que o jogo tinha acabado. Eu não estava a expulsá-la por uma piada sobre uma torneira. Eu estava a expulsá-la porque descobri, naquele momento de clareza, que estava a dormir com uma inimiga. Ela não era apenas uma esposa insatisfeita, ela era uma ladra calculista que planeava deixar-me na ruína financeira e emocional assim que eu terminasse de pagar as prestações do carro dela. Peguei na mala pesada e caminhei em direção a ela. A Sofia afastou-se da porta, derrotada, encolhendo-se como se esperasse um golpe físico que nunca viria. O meu golpe foi muito mais doloroso, a indiferença total. Levei a mala até ao hall de entrada, abri a porta do apartamento e coloquei a bagagem no patamar das escadas. Ela seguiu-me, ainda em choque, tentando processar como o plano dela tinha desmoronado em menos de uma hora. Antes de sair, ela virou-se uma última vez, com veneno a escorrer na voz, e disse que eu ia rastejar de volta, que eu não sabia viver sem ela e que ninguém em Lisboa acreditaria na minha versão da história. Fechei a porta na cara dela sem dizer uma única palavra. O som do trinco a rodar foi o som mais satisfatório da minha vida. Não fui à janela vê-la partir. Não chorei. Em vez disso, fui direto ao escritório e abri o meu computador portátil. Eram 11 da noite, mas eu não ia dormir. A primeira coisa que fiz foi cancelar os cartões de crédito suplementares que ela usava. A segunda foi alterar as palavras-passe de todas as nossas contas digitais, desde o e-mail até as redes sociais, onde eu sabia que ela tentaria entrar para pagar provas. Enquanto digitava, senti uma vibração estranha, não de medo, mas de adrenalina. Eu estava em modo de sobrevivência. Mas a noite reservava mais uma surpresa. Enquanto eu revia os extratos bancários para calcular o valor exato do desfalque, o meu telemóvel tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Do outro lado estava Marta, a amiga que tinha saído do jantar de cabeça baixa. A voz dela tremia. Ela pediu desculpa por ligar tão tarde, mas disse que não conseguia dormir sem me contar o que sabia. A Marta revelou-me que a Sofia não estava apenas a desviar dinheiro. Ela tinha um advogado consultado há 6 meses. O plano da Sofia, segundo o que ela tinha confidenciado a Marta no momento de embriaguez, era provocar-me até eu ter uma reação violenta, documentar isso e usar como alavanca para ficar com o apartamento no divórcio. A piada do jantar não foi um deslize. Foi uma isca. E eu, por milagre ou instinto, não tinha mordido o anzol da violência. Tinha escolhido o gelo. E agora, com essa informação, eu sabia que a batalha legal que se avizinhava seria brutal, mas eu tinha algo que ela não esperava, a verdade e a antecipação. A guerra tinha começado, e eu ia garantir que cada cêntimo e cada mentira fossem cobrados com juros. O domingo amanheceu sobre Lisboa com uma luz cinzenta e pesada, espelhando exatamente o estado de sítio em que a minha vida se tinha tornado. Acordei no sofá do escritório, com um computador ainda no colo, e a ilusão de paz que senti na noite anterior dissipou-se assim que liguei os dados móveis do telemóvel. O aparelho quase bloqueou com a torrente de notificações. A campanha de difamação da Sofia não tinha apenas começado, estava em velocidade de cruzeiro. Enquanto eu dormia 3 horas inquietas, ela tinha estado acordada a reescrever a história do nosso casamento para o mundo digital. Não havia acusações diretas de agressão física, porque ela sabia que isso poderia dar origem a um processo por difamação que perderia facilmente. Em vez disso, ela jogava com a ambiguidade cobarde. As publicações nas redes sociais eram vagas, falando sobre sobreviver a ambientes tóxicos, medo dentro da própria casa e a coragem de sair apenas com a roupa do corpo. As caixas de comentários estavam repletas de mensagens de apoio de amigos mútuos, colegas e familiares dela, chamando-me monstro, narcisista e coisas impublicáveis. A mãe dela, a minha sogra, tinha me enviado 12 mensagens de voz. Não precisei de ouvir mais do que os primeiros segundos da primeira para perceber o tom. Eu era um ingrato que tinha deitado fora a melhor coisa que me tinha acontecido e que iria pagar caro por ter humilhado a filha dela. A minha primeira reação foi sentir um aperto no peito,
uma vontade e urgência de responder a cada comentário, de publicar os extratos bancários e gritar a minha verdade. Mas respirei fundo e lembrei-me da estratégia. Responder seria entrar no jogo dela, seria parecer o homem descontrolado que ela estava a tentar pintar. Em vez disso, tirei capturas de ecrã de tudo. Cada insinuação, cada mentira, cada ameaça velada da família dela. Guardei tudo numa pasta encriptada na nuvem. Aquele arquivo seria minha defesa e o meu ataque no tribunal. Decidi que precisava de mais munições. Se ela tinha estado a desviar dinheiro e a planear o divórcio há meses, o que mais estaria ela a esconder? Lembrei-me do iPad antigo dela, que ficava na gaveta da sala e que ela raramente usava desde que a empresa lhe dera um portátil novo. Liguei-o. Para minha sorte, a seção do e-mail pessoal dela ainda estava ativa. O que encontrei lá fez o roubo do dinheiro parecer uma brincadeira de crianças. Fui à pasta de enviados e pesquisei pelo nome da empresa onde eu tinha tentado trabalhar no ano anterior, uma oportunidade de sonho que me tinha sido negada à última hora sem explicação. Encontrei um e-mail, enviado de um endereço anônimo que eu desconhecia, mas cujo IP de origem era o da nossa casa. No e-mail, enviado aos recursos humanos daquela empresa, alguém alertava para o facto de eu ter problemas graves com álcool e um histórico de conflitos laborais abafados. Ela tinha sabotado a minha carreira ativamente. Ela tinha me cortado as pernas profissionalmente para garantir que eu continuasse dependente, ou talvez apenas por pura maldade, para que o meu sucesso não ofuscasse a mediocridade dela. Senti uma náusea profunda. A mulher com quem eu dividia o pequeno almoço tinha destruído os meus sonhos enquanto sorria e me dizia que coisas melhores viriam. Passei o resto do domingo a compilar estas provas, sentindo a raiva transformar-se num combustível frio e focado. Na segunda-feira de manhã, liguei à minha advogada e enviei-lhe o dossiê. Ela ficou chocada com o nível de maquiavelismo, mas garantiu-me que tínhamos o suficiente para um divórcio litigioso por culpa exclusiva, o que em Portugal é difícil de provar, mas não com aquelas evidências. Estava eu a preparar-me para sair para o escritório, antecipando o olhar curioso dos colegas que poderiam ter visto as redes sociais, quando recebi uma chamada de um número fixo de Lisboa que reconheci imediatamente. Era da agência de marketing onde a Sofia trabalhava. O meu coração falhou uma batida. Pensei que ela tinha cumprido a ameaça e que os chefes dela me iam ligar para me confrontar sobre as supostas agressões. Preparei-me para me defender, mas a voz do outro lado apanhou-me completamente desprevenido. Era a diretora-geral da agência, uma mulher austera com quem eu só tinha falado em festas de Natal. O tom dela não era acusatório, mas sim grave e urgente. Ela não estava a ligar para defender a Sofia. Pelo contrário, ela informou-me que o departamento de TI da empresa tinha detectado uma atividade irregular e grave na conta da minha esposa durante o fim de semana. Aparentemente, a Sofia, no seu desespero para encontrar podres meus, tinha utilizado o software de investigação de mercado da empresa e as bases de dados de crédito pagas pela agência para fazer pesquisas ilegais sobre a minha vida financeira, o meu histórico fiscal e até sobre a vida dos meus pais. A diretora explicou-me que aquilo constituía uma violação gravíssima do RGPD e das políticas da empresa, além de ser um uso indevido de recursos corporativos para fins de vingança pessoal. Ela disse-me que a Sofia estava, naquele preciso momento, a ser chamada aos recursos humanos para ser suspensa e alvo de um processo disciplinar com vista ao despedimento por justa causa. A diretora estava a ligar-me para me avisar, não por cortesia, mas para se proteger legalmente, garantindo que eu sabia que a empresa não sancionava aquela invasão de privacidade e que me enviariam os registros de tudo que ela tinha cedido ilegalmente. Desliguei a chamada e tive de me sentar. A ironia era brutal. Na tentativa de me destruir e encontrar segredos que não existiam, a Sofia tinha acabado de implodir a sua própria carreira. Ela estava a usar as ferramentas do trabalho para me perseguir e tinha sido apanhada. O universo estava a conspirar a meu favor, ou talvez fosse apenas a incompetência arrogante dela a dar frutos. Com os registros da empresa que iam chegar, eu não só provava a má-fé dela, como ela perdia sua fonte de rendimento e a credibilidade profissional em toda a Lisboa. A piada da torneira tinha saído muito, muito cara. A notícia da suspensão da Sofia espalhou-se pelos círculos profissionais de Lisboa como um incêndio em mato seco.
Numa cidade onde todos se conhecem e as aparências valem ouro, o facto de ela ter sido escoltada para fora da agência de marketing por seguranças, sob suspeita de espionagem corporativa e violação de dados, foi o golpe fatal na imagem de vítima que ela tentava desesperadamente construir. O meu telemóvel, que antes vibrava com mensagens de ódio de desconhecidos manipulados, agora recebia notificações tímidas de amigos que subitamente se lembravam de que sempre tinham gostado muito de mim e que queriam ouvir o meu lado da história. Ignorei todos. O tempo para conversas sociais tinha acabado, agora, falava-se apenas a linguagem da lei. Na terça-feira à tarde, entrei no escritório da minha advogada na Avenida da Liberdade com uma pasta grossa debaixo do braço. A doutora Cláudia, uma mulher pragmática e experiente em divórcios litigiosos, reviu a documentação em silêncio durante quase 20 minutos. Quando finalmente levantou os olhos, a expressão dela não era apenas de confiança, mas de um choque genuíno. Tínhamos tudo: os extratos bancários que comprovavam o desvio de capitais para uma conta oculta, o registro do e-mail que provava a sabotagem da minha oportunidade de emprego anterior e, a joia da coroa, o relatório preliminar dos recursos humanos da empresa dela confirmando o uso indevido de dados confidenciais para me investigar. Foi nesse momento que a advogada me ajudou a ligar os pontos finais. Ela explicou-me que a piada no jantar não tinha sido um ato impulsivo de crueldade. Tinha sido uma manobra tática calculada. Segundo a doutora Cláudia, a Sofia estava a tentar provocar uma reação violenta em público, um grito, um empurrão, qualquer coisa, para poder invocar o estatuto de vítima de violência doméstica. O objetivo final era claro e assustador. Ela queria ficar com o nosso apartamento em Campo de Ourique, que tinha valorizado imenso, afastando-me através de uma ordem de restrição antes mesmo de o divórcio começar. O plano era ficar com a casa, o meu dinheiro e a simpatia de todos, deixando-me na rua com a reputação destruída. Eu tinha escapado a uma armadilha que nem sabia que existia, apenas por ter mantido a calma. Saí do escritório da advogada a sentir um misto de alívio e horror. Estava casado com uma estratega fria que via o nosso relacionamento como um jogo de xadrez onde eu era apenas um peão a ser sacrificado. Mas a maior reviravolta ainda estava para acontecer. Nessa mesma noite, enquanto eu jantava uma refeição aquecida no micro-ondas, a campainha tocou. Olhei pelo vídeo porteiro e o meu sangue gelou. Era a Dona Maria, a mãe da Sofia. Esperei gritos, esperei que ela viesse defender a honra da filha ou insultar-me novamente como tinha feito nas mensagens de voz. Mas quando abri a porta, encontrei uma mulher envelhecida 10 anos em 3 dias, com os olhos vermelhos e as mãos a tremer. Convidei-a a entrar, mantendo uma distância segura. Ela sentou-se na mesma cadeira onde a filha me tinha humilhado dias antes e desatou a chorar. Mas não eram lágrimas de raiva contra mim, eram lágrimas de vergonha. A Dona Maria revelou-me, com a voz embargada, que a Sofia tinha cometido um erro fatal na sua arrogância. Quando a Sofia desviou os 12.500 euros, ela abriu a conta bancária de destino em nome da própria mãe, falsificando uma assinatura digital, para não deixar rastro no seu próprio nome. A Dona Maria só descobriu isso porque o banco a contactou devido a movimentações suspeitas após o escândalo na empresa da Sofia. A minha sogra, uma senhora de princípios rígidos e antiquados, percebeu que a própria filha a tinha usado como testa de ferro para um crime financeiro, colocando a reforma e a honra da mãe em risco. Aquilo foi a gota de água. A Dona Maria tirou da mala um envelope pardo e colocou-o em cima da mesa, empurrando-o na minha direção. Ela disse-me que não podia compactuar com aquilo. Disse que tinha criado uma filha para ser honesta, não uma criminosa que rouba o marido e incrimina a mãe. Dentro do envelope estavam impressões de conversas de WhatsApp entre a Sofia e uma amiga advogada, a mesma que a aconselhava, onde ela detalhava explicitamente o plano para me provocar no jantar, gozar com a minha masculinidade à frente dos amigos e esperar que eu perdesse a cabeça para chamar a polícia. Li as mensagens com um nó na garganta. Estava tudo ali, preto no branco, a premeditação, o dolo, a malícia pura. A Sofia escrevia coisas como: ele é tão mole que nem se vai defender, e quando eu ficar com a casa, vendemos logo. Agradeci a Dona Maria, que se levantou com dificuldade, pediu-me perdão por me ter julgado mal e saiu de cabeça baixa, uma mãe destroçada pela falta de caráter da filha. Naquela noite, fiquei sentado no escuro a segurar o envelope.
Eu tinha em mãos não apenas a prova da minha inocência, mas a arma para a destruição total da Sofia. Ela tinha perdido o emprego, tinha perdido o respeito da mãe e estava prestes a perder qualquer hipótese de negociação no tribunal. A vingança já não era sobre raiva, era sobre justiça cirúrgica. Eu ia acabar com aquilo, e ia ser rápido. Na manhã seguinte, instruí a minha advogada a marcar uma reunião de emergência com a Sofia e a representante legal dela. Não haveria mediação amigável. Seria uma rendição incondicional. A reunião final aconteceu 3 dias depois, numa sala de conferências asséptica num escritório de advogados perto do Marquês de Pombal. O ambiente era tão frio quanto o mármore da mesa que nos separava. Quando a Sofia entrou, acompanhada pelo advogado dela, a transformação era chocante. A mulher altiva e implacável do jantar tinha desaparecido, deixando no seu lugar uma figura encolhida, com olheiras profundas que a maquilhagem barata não conseguia disfarçar. Ela evitou o meu olhar a todo custo, fixando-se nas mãos que torcia nervosamente sobre o colo. O advogado dela, visivelmente desconfortável, tentou iniciar a conversa com uma proposta de mediação para a divisão de bens, sugerindo uma partilha igualitária como se estivéssemos num divórcio amigável e comum. A minha advogada, a doutora Cláudia, nem sequer pestanejou. Com um movimento calmo e deliberado, ela empurrou o dossiê preto para o centro da mesa. Não houve gritos, nem ameaças dramáticas. Apenas factos. A doutora Cláudia explicou, com uma clareza cirúrgica, que aquela não era uma negociação normal. Estávamos ali para ditar os termos da rendição. Ela listou as acusações que poderíamos apresentar em tribunal criminal se a Sofia não cooperasse: fraude informática contra a minha antiga empresa, furto qualificado de fundos conjugais, violação de correspondência e, o golpe final, as provas de difamação premeditada fornecidas pela própria mãe da Sofia. Quando mencionamos que a Dona Maria nos tinha entregado os registros das conversas de WhatsApp, a Sofia emitiu um som estrangulado, um misto de soluço e de arfada. Ela olhou para mim pela primeira vez, os olhos arregalados de terror e descrença, percebendo finalmente que tinha ficado completamente isolada. A própria família a tinha repudiado perante a monstruosidade das suas ações. O advogado dela, ao ler os documentos e perceber a gravidade das provas, especialmente o uso ilegal dos recursos da agência de marketing, que já tinha resultado no despedimento dela por justa causa naquela manhã, recostou-se na cadeira e fechou a pasta dele. Ele sabia que não tinha defesa. Sussurrou algo ao ouvido dela, provavelmente a dizer-lhe que a única saída para evitar a prisão e a ruína total era aceitar tudo o que eu propusesse. E assim foi. A Sofia assinou o acordo de divórcio por mútuo consentimento ali mesmo. Os termos eram brutais, mas justos. Eu ficava com o apartamento em Campo de Ourique, comprando a parte dela por um valor reduzido que descontava os 12.500 euros que ela tinha desviado e as custas legais que eu tinha suportado. Ela saiu daquela sala sem casa, sem emprego, sem reputação e com uma mão cheia de nada. Quando a porta se fechou atrás dela, não senti alegria. Senti apenas um peso imenso a sair dos meus ombros, como se tivesse largado uma mochila cheia de pedras que carregava há anos sem saber. 6 meses depois, a primavera chegou a Lisboa e, com ela, uma nova vida. O apartamento, agora redecorado e sem qualquer vestígio da presença dela, tornou-se o meu santuário. Fui promovido novamente, liderando agora a equipa de arquitetura sustentável da empresa, e recuperei as amizades que a Sofia tinha tentado envenenar. O Tiago e a Marta tornaram-se presenças constantes cá em casa, e os jantares voltaram a ser cheios de risos genuínos, sem o medo constante de uma crítica disfarçada de piada. Descobri que a solidão não era o silêncio de uma casa vazia, mas sim a companhia de alguém que nos faz sentir sozinhos. Numa tarde de sábado, enquanto caminhava pelo Chiado, via. A Sofia estava sentada na esplanada da Brasileira, acompanhada por um homem que parecia aborrecido, a mexer no telemóvel enquanto ela falava sozinha. Ela parecia mais velha, o brilho arrogante tinha desaparecido, substituído por uma amargura que lhe endurecia os traços. Os nossos olhares cruzaram-se por um breve segundo. Vi nos olhos dela um lampejo de arrependimento, talvez até uma tentativa de esboço de um sorriso triste, como se esperasse que eu parasse. Mas eu não parei. Não senti raiva, nem ódio, nem sequer pena.
senti uma indiferença absoluta, límpida e libertadora. Continuei a andar, misturando-me com a multidão de turistas e locais, sentindo o sol na cara e a certeza de que o passado estava definitivamente enterrado. A Sofia tentou destruir-me com uma frase num jantar, convencida de que eu era fraco e incompetente. Ela queria mostrar a todos que eu não era homem suficiente para ela. Em vez disso, ela acabou por me libertar. Ela forçou-me a encontrar a minha espinha dorsal e a perceber que o meu valor não dependia da aprovação dela. A ironia final, que me faz sorrir sempre que penso nisso, é que ela tinha gozado comigo por demorar 4 horas a arranjar uma torneira. Mas, no final, demorei apenas 11 semanas a consertar a minha vida inteira, removendo a peça defeituosa que causava toda a fuga de energia e felicidade. Hoje, quando olho para trás, percebo que a vingança não foi o acordo legal ou o dinheiro recuperado. A verdadeira vingança foi recuperar a minha dignidade e ser feliz sem ela. O homem que ela dizia ser incompetente construiu uma vida sólida e honesta, enquanto a mulher que se achava superior perdeu tudo na sua própria teia de mentiras. Há uma justiça poética no silêncio, e a minha vida agora é uma sinfonia tranquila que ela nunca mais terá o privilégio de ouvir.